Como vocês vão? Tivemos uma pequena parada aí para ter um períodozinho de descanso intelectual para vocês. Para nós professores acaba não sendo tão descanso assim, porque é o período que nós tiramos para poder ler, estudar, renovar conhecimentos, fazer novos cursos, para poder dar o melhor para vocês, que são os nossos alunos queridos. Vamos iniciar uma nova aula nesse sábado. Esta aula é de costumes bíblicos. Estaremos estudando alguns costumes, algumas práticas que são realizadas ali na Escritura Sagrada pelos diferentes povos que ela ali acaba retratando. Mas enfoque especial seria o povo do Antigo Testamento, o povo semita, no Novo Testamento falando também ainda do povo judeu naquele período, para que possamos entender melhor algumas nuances textuais, quando as mesmas acabam tipificando usos e costumes daquela população. O livro que será utilizado vai ser um livro bem grosso, vai ser difícil de detalhá-lo por completo, né? O livro é este livro aqui da CPAD, Viagem através da Bíblia, né? Esse livro acaba sendo um recurso muito bom, que acaba abrangendo a história dos períodos bíblicos. A leitura dele é uma leitura muito simples, muito fácil. Ele não é um livro de conteúdo difícil, ele é um livro de conteúdo mais prático. E eu também não vou fazer os slides. A explicação ela é muito simples. O livro ele é muito ilustrado. Aqui. Se vocês forem ver, o livro ele é muito ilustrado. A gente tem o livro, ele traz as ilustrações de tudo aquilo que ele gostaria de mostrar. Então vai ser redundante colocar slides com a nossa com foto para vocês verem, porque ele já traz uma gama de informação fotográfica muito boa. O livro ele vai utilizando trechos das escrituras sagradas e vai colocando ali informações de costumes achados arqueológicos. Ele vai fazer ele já começa falando da criação. Mas o primeiro, o que é usos e costumes que dentro de um povo? Cada povo ele tem uma característica, uma cultura singular, e mediante essa cultura singular, eles criam atos, atitudes, ações, preceitos, religiosidades que vão identificar a cada grupo de pessoas, vai identificar a cada cultura, a cada região que aquela pessoa acaba pertencendo. Cada nacionalidade ela tem então os seus usos e os seus costumes apropriados. No decorrer dos anos, esses usos e costumes acabou se englobando. Poucos são os lugares ainda na face da Terra que nós temos características exclusivas de um único povo, de uma só pessoa. Hoje, quando nós falamos de usos e costumes, eles são bem difundidos. Nós andamos no centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, das grandes cidades, podemos ver de maneira muito clara uma pessoa que é muçulmana, com seus usos e costumes, as mulheres usando o véu, homens usando barba. Podemos ver judeus ortodoxos, não ortodoxos, protestantes, protestantes, cristãos, góticos, no caso do Rio de Janeiro, pagodeiros, sambistas, tudo com uma características de roupas, com costumes, com culturas. Imagine isso dentro de um aspecto de nacionalidade. Uma nação, ela tem também as suas culturas, as suas raízes, que acabam diferenciando
elas das outras. Isso é muito mais comum hoje nas culturas orientais. As ocidentais, elas já não têm tanto estas características. Salvo-conduto, quando você faz um passeio na América Latina, que você ainda vê bastante peculiaridade dentro dessas questões. Nos atendo ao livro, ele começa na página de número 10, a página de número 11, ela vai falar da questão da criação, né, da terra, que acaba sendo narrada em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. Os cristãos acabam adotando sempre a teoria criacionista, onde Deus cria todas as coisas, né? A criação da terra é ex nihilo, e aqui demonstra os 7 dias de criação, 6 dias mais apropriadamente dito. No último dia, no 7º, é quando Deus assim descansa. E ele aqui traz uma relação dentro daquilo que foi criado. Logo depois da criação, vemos que Deus ele cria um ambiente totalmente perfeito para o homem, onde todo o sistema ecológico se comunicava de maneira perfeita, onde o homem ele vivia de forma perfeita. E em Gênesis capítulo de número 3, então é demonstrado a queda. Essa queda perante a Bíblia é o que vai colocar um desequilíbrio no ecossistema. Tanto que começam a nascer espinhos, tem pestes, né? O caso pulgas, essas coisas que o pessoal considera como pestes. Isso tudo é mediante a queda do homem. Mas ao Jardim do Éden. Aonde fica o Jardim do Éden? A Bíblia diz, né, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Ninguém sabe muito bem a localização do Jardim do Éden, mas, contudo, né, hoje nós temos alguns países que ficam ali naquele local, que é a Turquia, a Síria e o Iraque. Então, o Jardim do Éden ficaria entre dentro desses países. Notamos também a presença de alguns seres celestes, que eram costumes já do povo do Antigo Testamento, que eram os anjos, que são os querubins, ali mencionados, que são seres celestiais. Os querubins, inclusive, dentro da cultura hebraica, é o ser que demonstra a presença de Deus na terra. E os outros são seres que vão contrário à presença de Deus, denominado depois, no período grego, como demônios, que são seres que opõem-se a Deus, né? No capítulo 4, no número de Gênesis, nós iremos ver uma tragédia que é anunciada entre 2 irmãos, que é Caim e Abel, né? Caim era um lavrador, né? E possivelmente ele cultivava trigo, porque era o que era cultivado naquele período, naquele local, dentro daquele espaço geográfico. E vimos que Abel, né, ele cuidava de animais, que era pastor, que é uma profissão que era muito normal, muito comum. Na página de número 13, inclusive, tem uma ilustração que vai mostrar um pastor cuidando de ovelhas, né, ali naquele local. Sabemos que Caim ele acaba matando Abel, o primeiro homicídio da história. Depois disso, vimos que no decorrer do período, Eva ela se sente abençoada por Deus novamente por gerar um terceiro filho. Esse terceiro filho é chamado de Sete, né? Porque o Senhor assim tinha achado graça nela. O que nós temos de interessante nessa narração, na história, é que Caim, logo depois de matar Abel, ele vai sair daquele local e vai fugir para uma outra terra, que é uma terra chamada de Nod. Hoje nós não sabemos aonde é que fica, não se tem como você dizer aonde fica a terra de Nod, apenas aquilo que diz a Bíblia, que fica ao leste do Éden. Mas havia uma civilização naquele local.
Isso é explicado porque Caim, Adão e Eva tiveram filhos e filhas antes de Caim e Abel. E esses três, Caim, Abel e Sete, são apenas anunciados dentro das Escrituras Sagradas para mostrar o pacto de Deus com eles. Terminamos o primeiro vídeo, já estamos direcionando para o segundo.